Pessoal, beleza? Bom, estou no Ceará, mais precisamente em Pecém, uma coisa pra gente muito interessante. Estou aqui na zona de processamento de exportação ZPE de Pecém. A ZPE é uma área especial que tem toda uma facilidade, deixa eu tirar o zoom, pessoal, porque é tão grande, senão vocês não vão ver. Tem toda uma facilidade de exportação. Então, você vê que a gente não consegue passar desse portão aí, porque isso aí é considerado uma área aduaneira primária. O que é uma área aduaneira primária? Todo o território brasileiro é uma área aduaneira secundária, em que você tem pagamento de impostos normais e tal. Está dentro da ZPE é como se você estivesse dentro daquela área do porto, ou dentro da área do aeroporto. Então o produto que chega por ali, ele está em área como se fosse uma área internacional. O Brasil tem lei de ZPE, de Zona de Processamento de Exportação, há muito tempo, mas essa foi a única implementada efetivamente. Agora estou implementando uma nova. Mudaram o marco regulatório, estou implementando uma nova, se eu não me engano é Parnaíba, no Piauí. De qualquer maneira, essa aqui de Pecém, ali se você reparar, deixa eu te falar uma coisa, ó a Receita Federal ali, ó. Você tem ali a área já de cobrança de imposto, tem todo um trâmite, né, uma facilidade de trâmite nessa área. Mas enfim, essa aqui está implementada e ela está dentro dessa lógica de globalização, né? Você vê que tem inclusive uma referência ali ao Porto de Roterdã. Depois vou descobrir o porquê que tem isso. E são enclaves, né? Então você está aqui no Ceará, por que você está no Porto de Pecém? Bom, no Rio estão tentando fazer no Porto do Açu, por exemplo. Claro que tem que ser um porto alternativo, você não vai botar isso no Porto de Iracema, tem que ter todo um retroporto. Olha o tamanho desse troço. Então a ideia básica é que você tem um território especial. A gente em geografia, para quem vai fazer prova em alto nível, a gente valoriza muito os conceitos, né? De território, de desterritorialização, de reterritorialização. O que você tem que pensar é numa grande cadeia global de valor espalhada pelo mundo. E essa área está no Brasil, está no Ceará, mas é uma área que o Brasil cria uma regra especial. Obviamente o cara paga muito menos imposto aí. Já paga menos imposto porque está no Nordeste, que é da Sudene. Parece na Amazônia é a mesma coisa que a Sudã. Mas paga menos imposto também porque está na área da ZPE. Entendeu? Então, por exemplo, impostos de importação provavelmente não devem ser cobrados ali. Está valendo que moeda, o que chega ali e circula por aquela área, pode ser em dólar, não precisa ser convertido, não precisa ter câmbio. Então, tudo isso faz parte de uma ZPE. Esse é o Porto de Pecém, o porto principal, né? Que a ZPE deve ter a conexão dela direto. Dizendo para vocês, está crescendo essa ideia de um porto alternativo. Então, por exemplo, Porto de Suape, em Recife, como alternativa ao Recife. Porto de Açu, ou Porto de Sepetiba, como alternativa ao Porto do Rio de Janeiro. Você imagina o que é chegar e sair da Praça Mauá, entendeu? É muito complicado. E aí você faz num lugar distante, oceânico, porque geralmente os portos tradicionais, eles são feitos em reentrâncias, né? Uma baía, Porto de Salvador, na Baía de Todos Santos, Porto do Rio, Baía de Santos, Porto de Santos. Então, porque a tecnologia no passado fazia com que você ter o porto numa área mais abrigada fosse melhor. Agora tem duas questões. Primeiro, a tecnologia avançou e você tem navios cada vez maiores que têm dificuldade de entrar naquelas áreas de entrância. Então o porto oceânico é melhor. E a tecnologia também de construção de portos deve ser mais avançada. A vantagem que você tem ao estar num lugar distante é que é um lugar até meio paradisíaco, tá? Mas enfim, aí pode ter uma briga de uso de território, que também é comum, mas enfim. Aqui você tem um espaço todo barato, um retroporto para colocar indústria. Ali, não sei se você consegue ver, tem até uma esteira que sai daqui, ó. Isso ali é uma esteira que deve ser o meio de transporte mais eficaz lá para a ZPE, porque eu vi que ela veio acompanhando a estrada que eu passei. Bom, vamos dar uma complementada aí no que a gente viu lá em loco, falando um pouquinho mais das ZPEs. Então, acho que a primeira coisa assim, que é fundamental para a gente. O Brasil tenta fazer ZPE há algum tempo seguindo uma tendência internacional. Então, se vocês têm um conhecimento de espaço geográfico mundial, vocês já ouviram falar das maquiladoras no norte do México. Então, uma empresa americana vai fabricar coisas do lado mexicano da fronteira, em Tijuana, pega aquelas cidades Juarez e tal, e manda para o território americano. Aqui no canal tem um vídeo que eu fiz em Shenzhen. Shenzhen é a primeira zona econômica especial na China. É claro que nesse caso, como é um país oficialmente socialista que adotou práticas capitalistas lá em 78, nas reformas de Deng Xiaoping, a gente nem fala tanto em ZPE, que a gente pensou em zona econômica especial. Mas tem vários exemplos. Então, o que eu vi lá nessa área próxima à Fortaleza,
é um recorte territorial do Brasil. Você consegue ver nessa imagem aqui, né? Porque essa é uma imagem que eu peguei na internet. Fábrica, no fundo tem uma siderúrgica, e é o que eu falei. Atravessei isso aqui, eu estou entrando na área da ZPE. Eu entrei numa zona aduaneira número 1. Então é como se eu estivesse em área internacional. Tanto é que eu não vou pagar ali, recolher imposto. Isso é uma tendência internacional. A questão é, peguei um gráfico para vocês aqui, de quando vem lá a primeira ideia de ZPE, ainda no governo Sarney, também faz sentido, né? O Brasil mudando o modelo econômico ali, que era mais fechado até os anos 70, e abrindo para a globalização, isso ficou mais claro a partir do Collor. Mas você vê assim, tem esses números todos, na prática, a de PCM está funcionando, e agora vem a do Parnaíba. E o que veio agora no governo Bolsonaro foi um passo à frente nisso, né? O governo teoricamente mais liberal, tinha um governo muito liberal, um ministro muito liberal lá que era o Guedes, e eles fizeram um novo marco regulatório que permite, por exemplo, porque até então produziu ali na ZPE é para fora. E agora eles podem vender dentro do Brasil, só que tem um detalhe. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Se o cara produz na ZPE e essa produção vai entrar, olha que loucura que eu estou falando, né? Entrar no território brasileiro, como se isso não fosse território brasileiro, mas é um território especial, é um enclave, tá? Se vai vender para dentro do Brasil, vai pagar o imposto, óbvio, né? Porque não vai concorrer. Qual é a ideia de não pagar imposto? Quem já teve chance de viajar aí para fora, tem alguns países que você viaja, países na Europa, a própria Argentina tinha isso, acho que não tem mais, no Japão, que você tem o tal do Dutch Free. Dutch Free não, Dutch Free é free shop. Tem o tal do tax free, que você não paga o imposto. Então, no caso do Japão é bizarro. Eu já estive no Japão, e no Japão é na hora. Tipo, você está fazendo a compra, você é estrangeiro, mostra o passaporte, e a pessoa já abate o dinheiro do imposto. Aí tem uma questão conceitual. O imposto, em teoria, ele não é um imposto, ele é um imposto para manter o quê? A rede de saúde, as estradas, você não mora ali. Portugal era meio encrencado com isso. Depois agora deu uma melhorada. França, você recolhe suas notas todas, tem lá o papel e o cara vai e te devolve uma grana. Tem casos que devolve até em dinheiro. A ZPE é meio que isso para o exterior. Qual é a vantagem agora de ter uma coisa mais flexível e vender aqui dentro também? A vantagem é que nem sempre o cara vai conseguir exportar a produção. Então ele pode vender no mercado interno, desde que ele o faça com a arrecadação de imposto. E eu queria aproveitar a oportunidade, porque eu gosto de fazer esses vídeos no lugar, mas fazendo aqui na minha casa eu tenho como mostrar outras coisas, né? Ficar ligado numa coisa muito importante para a geografia, né? Então eu tenho muito aluno que vai para a diplomacia que vê os meus vídeos. Ficar ligado assim, como é que a posição geográfica importa. Isso aqui vem do site da própria ZPE de PCM. Então o que eles querem vender aqui para a indústria que se instale? Olha como é que minha posição é boa. A minha posição é ótima para vender no lugar XYZ, ou seja, a posição geográfica importa. E aí uma última coisa, mapa das EPEs brasileiras, funcionando há algum tempo, a de PCM no Ceará. Agora implementaram a número 9, né? A número 10 aqui de Parnaíba. E várias outras que estão no papel, não foram para a prática ainda. Você pode contar que essas localizações todas aqui não são aleatórias. Pode parecer que esse 13 aqui no Acre é aleatório, não é. Deve ter acesso àquela rodovia do Pacífico, né, aquela que vai atravessar, aquela transoceânica, que vai atravessar os Andes para chegar no Pacífico. Pode contar que essa aqui do Rio de Janeiro não é por acaso, tem ali o Porto do Açu. A ideia é sempre que tem alguma coisa, ou portuária, ou uma rodovia, um acesso à hidrovia. E isso é muito caro para a gente em geografia, porque a localização importa. Ok? É isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima.